Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Âncora de Carreira, Empreendedorismo Feminino e Materno. Aqui refletimos sobre a nossa jornada produtiva e geradora de renda, sem omitir tudo que atravessa o nosso cotidiano e toca nossas escolhas de vida. Eu tenho comentado que esse podcast começou conduzido por uma jornalista empreendedora e está cada vez mais orientado por uma empreendedora psicóloga, que é a formação que eu estou concluindo. E eu digo isso porque eu passei a prestar muito mais atenção nos comportamentos e na leitura deles que podem nos ajudar na tomada de decisão, inclusive para fazer dessa conciliação maternidade e carreira, e poderia ser também paternidade e carreira, uma jornada mais leve, geradora de bem-estar e não tanto de sacrifícios. E um dos temas que tem martelado a minha cabeça e surgiu em muitas conversas que tive recentemente foi sobre a perda de controle que a maternidade nos comunica. E até acho que seria melhor dizer, não é nem perda, né? Acho que a revelação de que nunca estivemos de fato no controle de tudo. Então, esse episódio é para quem gosta de ver as coisas do seu jeito, ver os filhos vestidos e penteados do seu jeito, segurados e acarinhados do mesmo jeito que você faria, recebendo as mesmas palavras, na mesma entonação que você diria. Porque no trabalho, na criação de um projeto, talvez esse controle funcione bem mais do que na criação de um ser humano. Então, também por isso esse tema vem para cá, por acreditar que a maternidade quebra nossa onipotência e nos ajuda a lidar melhor com os outros, com os nossos pares, com os nossos grupos, equipes, com os nossos colegas e por aí vai. E eu converso sobre isso com a psicóloga, mãe do Hugo, de 9 anos, que há mais de 10 anos orienta mães e famílias. Desde 2014 vem falando sobre saúde mental materna, com experiência em psicologia escolar, o que eu penso que passa muito por esse mundo materno também. A professora universitária Raiza Arruda. Tudo bem, Raiza? Oi, Sabrina, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo. E eu amei essa introdução, porque eu acho que é muito o que a gente vê e vive, né, na maternidade. E Raiza, por que um recorte específico em saúde mental materna? Qual é a peculiaridade? Então, eu fui psicóloga, sou psicóloga escolar, né, desde que eu me formei. Então, desde 2012 eu estou no espaço da educação. E antes disso, os meus estágios também, né, estavam dentro da escola. E o que a gente mais vê na escola é mãe, né? Quando a criança apresenta algum comportamento, quando ela está com alguma dificuldade, normalmente são as mães que são convocadas. E por um tempo me incomodava um pouco esse lugar de julgamento e de pressão relacionado a essas mulheres, né? E aí, quando eu podia sentar com elas e ouvir a história delas num atendimento individual na escola para orientação de pais, comecei a ficar curiosa, sabe? Fiquei intrigada assim com algumas coisas que eram ditas e que em tanto tempo de faculdade nunca ninguém tinha falado sobre aquilo. Porque quando a gente estuda desenvolvimento infantil, dentro da nossa formação, a gente vai olhar para a criança, né? A gente olha para os pais no viés do desenvolvimento da infância, mas a gente não olha para como esses pais eles vão se construindo enquanto pais nesse processo parental. Então, até para a gente que é da psicologia, na nossa formação, parece que é algo natural, né? Assim, a criança nasceu e os pais se tornam pais naturalmente. E não é assim que a coisa acontece, né? E aí isso começou a me inquietar até que eu me tornei mãe. E quando o Hugo nasceu, eu me deparei com uma série de conflitos emocionais e de dúvidas e de dificuldades, né? Assim, tive um baby blues bem intenso e o meu puerpério não foi fácil, até porque eu fiquei muito sozinha, porque não tinha ninguém aposentado à minha volta. Meu marido só teve aqueles benditos 5 dias, 20 dias, sei lá, de licença, né? Enfim. E a partir dali eu comecei a pensar sobre a minha experiência e criei um blog, Mamãe é Psicóloga, porque eu pensei assim, meu Deus, se eu que oriento pais na escola, se eu que estudei sobre desenvolvimento infantil, se eu estudo sobre parentalidade para dar orientação para esses pais, estou passando por tudo isso e ninguém nunca me explicou que era isso que acontecia com uma mãe, imagina essas mulheres que nem tiveram acesso à informação sobre desenvolvimento infantil,
nem tem informação sobre o que acontece com a mãe, né, quando a criança nasce. E aí, a partir daí, eu comecei a escrever no blog sobre saúde mental materna, sempre trazendo também um pouco, né, um atravessamento da minha própria experiência, para também não ficar uma coisa muito técnica e muito formal. E, a partir daí, estou, então, né, desde então, trabalhando com isso. Perfeito. Bom, plena identidade te ouvindo, porque esse podcast existe há 4 anos e ele é atravessado exatamente por isso, né? Pela angústia, que foi uma palavra que eu já usei muito mais do que uso hoje, mas a angústia de poder compartilhar o tanto de dúvidas que nos vêm e aprendizados e que a gente se dá conta, gente, mas como é que eu não sabia disso? E se eu que estou estudando não sabia, né? Então, de poder compartilhar, mas sobretudo experiências. E claro, a Raiza podia falar conosco sobre 1000 facetas da maternidade. Hoje a gente teve que fazer esse recorte, assim, né? Então, da questão do controle, que é algo que tem falado muito ultimamente. E daí queria te ouvir, Raiza, nesse sentido, né? Existe a responsabilidade que o ambiente cultural nos dá, essa expectativa social que existe, né, em cima das mães de assumirem quase tudo que tem a ver com o bebê e com a criança e com os filhos, mas também o quanto a gente acaba acreditando nisso e se apegando a esse papel, né, tentando controlar essas situações todas. E tenho falado muito sobre o provérbio africano de que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança, porque recentemente ouvi uma mãe falando, mas cuidado para você não querer ser a aldeia toda. E isso, né, foi um insight interessante. Olha, bem interessante essa questão do controle, isso que tu colocou da maternidade, né? Como esse construto social, né? Existe um conceito do ser mãe, tem um conceito chamado dispositivo, que é um conceito que ele diz de todas essas práticas discursivas e tecnológicas no sentido também de conhecimento, tá? Não necessariamente de um objeto tecnológico, né? Que constituem a subjetividade humana, né? Um conceito Foucaultiano. E dentro dessa ideia de dispositivo, surgiu, então, o conceito de dispositivo materno, que ele foi melhor desenvolvido, eu acho, ou mais aprofundado pela psicóloga Valesca Zanello, que é da UNB, e esse dispositivo, ele diz da construção da subjetividade feminina, que é atravessada, né, por essa expectativa maternal, não necessariamente pelo ser mãe, de fato, mas também pelo sentido do cuidado, né? Então, o que está relacionado à construção feminina no mundo ocidental, da maneira como a gente conhece, vem a partir desse dispositivo que coloca a mulher nesse lugar de cuidado. E aí é complicado porque nós somos seres culturais e sociais e a gente não consegue se desvincular de uma forma muito disruptiva daquilo que a sociedade ela nos coloca, né? Daquilo que a cultura ela ensina que é dessa maneira. Então, desde criança, se vê mães fazendo algo, se assiste filmes com mães fazendo algo de uma determinada maneira, se escuta as mães falando sobre as coisas como elas devem ser, e tem um livro bem bacana da Nancy Chodorov, que é a Psicanálise da Maternidade, que ela diz assim: se eu, enquanto menina, só vejo mulheres exercendo essa função de cuidado e eu me identifico com esse lugar feminino, não tem como eu não atrelar ao feminino essa dimensão do cuidado, né? Então, para que haja uma reflexão e o entendimento de que as coisas não precisam seguir dessa maneira, é preciso que essas mulheres, né, nós enquanto mães, possamos ter um espaço de reflexão, né, um espaço de debate, de aprendizado também do que é esse lugar da mãe. Porque muitas vezes, como tu colocou a questão do controle, ela está ligada exatamente ao fato de que, para eu ser uma mãe, eu preciso preencher determinados requisitos. Então eu já trago aqui o depoimento para ilustrar essa conversa da jornalista Kelly Matos, que nessa virada de maio para junho de 2023, quando estamos gravando, está em licença maternidade com o filho Gabriel. Oi, Sabrina. Oi, ouvintes aqui do podcast Âncora de Carreira. Primeiro, obrigada pelo convite.
Para quem não me conhece, eu sou a Kelly Matos, sou jornalista, apresentadora da Rádio Gaúcha, estou lá no Instagram como @KellyMatosK. E nesse ano, 2023, eu me tornei também a mãe do Gabriel. Meu filho tem 3 meses e eu vim aqui falar sobre a perda do controle. Para alguém que, como eu, é tão apegada em controlar as coisas, a maternidade vem e faz uma revolução absoluta. Eu acho que essa perda de controle, no meu caso, na minha experiência, ela começou já na tentativa de engravidar, porque eu perdi 2 vezes, né? Eu tive 2 abortos espontâneos. Eu queria muito que aquela gestação vingasse, eu estava muito feliz. E, de repente, por razões as quais eu desconheço, sobre as quais eu não tenho nenhum controle, eu perdi 2 vezes. E aí eu lembro que na terceira vez eu demorei até para aceitar, para entender, tô grávida, porque eu tinha medo de perder de novo, porque era algo que eu não tinha controle. Depois, eu me lembro muito dessa perda do controle no final da gestação, que eu queria saber quando meu filho ia nascer. Só que tem bebês que nascem de 38, de 39, de 40, até mais cedo do que isso, né? Mas eu digo, a partir das 38 já não nasce mais prematuro. Então, 38, 39, 40, 41. E eu não conseguia responder. As pessoas perguntavam, então, quando nasce? Eu falava, eu não sei. O que eu mais queria era saber. E ali, o meu filho nasceu com 38 semanas, né? Eu realmente não sabia, não imaginava, não estava, claro, preparada, a gente nunca tá, ou tá também, né? Mas enfim, foi uma segunda experiência. Mas aí veio a maternidade em si, o Gabriel nasceu. E aí, minha gente, aí a perda do controle, ela vem, ela é uma avalanche. A avalanche vem e você só fica embaixo. E aí eu queria dar esse depoimento para vocês, rapidamente, né? Já não vou me estender tanto aqui, que depois que o Gabriel nasceu, eu que sempre tive resposta para tudo, para mim não tinha algo como, isso aqui não tem como fazer. Não, tem que dar. Eu vou achar uma solução. Sempre achava que eu teria a solução dos problemas. Sei lá, tá no almoço e faltou bebida, faltou cerveja. Não, eu vou ligar para o fulano, tem WhatsApp, eu vou baixar um aplicativo, isso aqui eu resolvo. E na maternidade não é bem assim, né? Quem é mãe sabe. Eu brinquei com a Sabrina numa live que nós fizemos que na maternidade, fazendo uma metáfora com a direção, com dirigir, né, um carro, quando você coloca aprende a dirigir, coloca a marcha, o câmbio no R, você aprende que o carro vai para trás, vai dar ré. Então, ok, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende ali. Você entrou no carro, botou ali no R a marcha e o carro anda para trás. Beleza. No dia seguinte, o que você faz? Olha ali no retrovisor e tal, bota a marcha no R para dar ré. E aí o carro vai para frente. Como assim? Eu aprendi ontem que o carro, se botar no R, dá ré. Não. Agora mudou, agora vai para frente. A modernidade é um pouco disso, porque no dia anterior você fez, sei lá, você cantou uma musiquinha, fez... Tô falando de um bebê recém-nascido, né, gente? Fez para ele dormir, para ele se acalmar, funcionou, ele dormiu. No dia seguinte, você faz a mesma música, você dá o banho no mesmo horário, você fez e ele não dorme. E a maternidade, principalmente falando da minha experiência de um bebê recém-nascido, é assim, a gente não tem controle, a gente não tem piloto automático, é cada dia uma descoberta e cada dia um frio na barriga diferente. Como lidar com esse frio na barriga, com essa montanha-russa que é o tempo inteiro? Deixo um beijo para vocês e obrigada mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo trabalho. E Raiza, a Kelly, como boa jornalista que fez aí o seu depoimento, mas encaminhou uma pergunta das boas aí no final, né? Que é como lidar com esse constante frio na barriga, onde a receita de um dia não tem o mesmo resultado do outro. E o quanto ela mesma é apegada a isso, né? Eu acho sensacional isso, porque às vezes a gente acha que o tornar-se mãe vai transformar a gente numa outra pessoa, quando na verdade a gente é a mesma pessoa que se tornou mãe. E o que isso quer dizer? A maneira como eu lido com as coisas na minha vida, eu vou lidar com as coisas na minha maternidade.
Então, não é muito. Se a gente para pensar, né, essa questão, por exemplo, do controle, de ter um método fixo ou rígido para determinadas situações da vida, se a gente traz isso para a maternidade, parando um pouquinho para observar, a gente faz isso em quase todos os âmbitos da vida, no trabalho, nos relacionamentos, com a família, com os amigos, com o companheiro, né? Então, assim, a maneira como a gente vai lidar com a maternidade é um reflexo da maneira como a gente vive a nossa vida e lida com as coisas da nossa vida também, sabe? E aí a pergunta que a gente precisa se fazer é: como eu lido com a vida acontecendo? Porque esses imprevistos e essa falta de controle, essa oscilação, essa coisa do deu certo agora, pode não dar certo amanhã, é a própria vida acontecendo, né? E a maternidade é isso. Ela é um reflexo de como a vida acontece, né? E às vezes a gente fica tentando encontrar alguns subterfúgios para alimentar a ilusão de que tem controle. Eu acho que é esse o meu grande encantamento com a maternidade, porque eu fiz grandes transformações de carreira, inclusive, a partir dos meus acontecimentos vinculados à maternidade, mas ela me serve muito como espelho, né? Eu digo, se a gente observar os filhos, a gente consegue ver se a gente está numa semana mais agitada, se a gente está numa semana falando muito alto, gritando, se a gente está mais calmo, porque refletem muito do nosso comportamento. E penso que aí uma grande oportunidade de ajuste, né? Inclusive, por isso que eu trago aqui cruzando com o tema da carreira, porque é uma oportunidade de desenvolvermos estratégias para lidar melhor com os outros, inclusive no ambiente de trabalho, com os nossos projetos, com as nossas equipes, né? Uhum. Sim, e é interessante porque assim, elas não é só reflexo no quanto os nossos filhos se manifestam, né? Ela é reflexo também na gente, enquanto pessoa, sabe? No parar para se olhar, para se perceber, para se observar, né? E nesse mês de maio, como a Kelly mencionou, eu realizei uma série de lives no nosso perfil do Insta, @podcast.âncora de carreira, e através desses momentos eu me reconectei com uma vizinha de infância de muitos verões em Pinhal, que é uma praia pequenininha aqui do Rio Grande do Sul, e eu incomodei muito ela, é a minha irmã mais velha, quando eu era criança, eu resolvi incomodar de novo, agora que a reencontrei. Então eu pedi que ela gravasse um depoimento, porque eu queria saber como é essa relação com o controle na maternidade madura, digamos assim, ela que está com um filho na adultez, né, fazendo 20 anos de idade. Então ela nos conta o que nos espera nesse futuro. Viviane Colau Betio, decoradora de interiores. Olá, Sabrina, um prazer falar contigo depois de tanto tempo e uma alegria falar sobre a minha maternidade. Eu sou a Viviane, tenho 50 anos, 29 anos de casada, sou contadora e agora designer de interiores, fazendo uma transição de carreira. Tenho um filho que amanhã completa 20 anos. E essa semana, assistindo as tuas lives com a Giane e a Kelly, eu revivi muitos momentos que eu também vivi, emoções, preocupações ali que elas citaram. E aí tu me fizeste a pergunta, né? Quando a gente se torna mãe, é comum descobrir que não controla tudo, como achava que controlava. E quando os filhos são mais velhos, jovens adultos, se torna mais fácil abrir mão do controle ou ainda é desafiador? Então te respondo, ainda é desafiador e muito desafiador. Eu acho que os desafios vêm a cada nova fase, né, da infância, da adolescência e da fase adulta. Como tu falaste também, o tempo de escuta, de acolhimento, ele só aumenta, né, com o passar dos anos, né? Tu não tem mais aquele cuidado físico ali, de trocar fraldas, fazer dormir, etc., dar de mamar, né? Mas é o tempo de conversa, de atenção, é a decisão de qual graduação, é acompanhar quem são os amigos, aí tem a namorada, as amizades, né, de todos os lados, vem o estágio, vem o trabalho, começa a dirigir. Antes a tua preocupação era sair para buscar na madrugada, agora é que está dirigindo por aí na madrugada. Então, assim, eu e meu esposo,
a gente tenta, né, estar sempre orientando, sempre atento, sempre participando, né, para plantar aquela sementinha de que, né, o caminho, né, que ele deve percorrer é esse e não aquele, apesar das influências que todos nós temos no nosso dia a dia. E aí te digo, eu acho que o desafio vai ser sempre. E a gente vai aprendendo também a cada nova fase, porque como eu, que sou uma apaixonada, né, por ser mãe, eu me realizei plenamente, né, amo ser mãe, sempre participei de tudo, eu quis introduzir a alimentação, eu quis ensinar a falar, eu quis ensinar a caminhar, então eu sempre fui muito presente. Alguns podem dizer, Bato, é uma mãe super protetora. Eu não vejo, eu vejo como uma mãe que exerce, né, o seu papel de mãe, com uma dedicação, com uma atenção, com um cuidado, né, não invadindo, né, as fases dele, mas ali ao lado, né, sempre para que ele possa contar, né, com a família, com a mãe, com o pai, né, que estamos sempre aqui, né, para acolher e plantar, né, aquela sementinha lá que vai para a vida, né, que vai passando, né, quando ele for pai e tiver os seus filhos também. Muito obrigada e um grande beijo a todos. Quem quiser conhecer a Viviane, o trabalho da Viviane, lá no Insta é @viviculauBetio com 2 T's. E aí a fala dela é praticamente uma confirmação do que eu suspeitava, né? O desafio continua. E ela mencionou a questão da escuta, do acolhimento, porque numa das lives eu contei que achava que conforme os filhos iam crescendo, né? Vou ter mais tempo livre. Mas hoje eu me vejo, minha filha mais velha tem 12 para 13 anos, vejo me dedicando bastante tempo para essa escuta, para captar aquilo que está por trás de uma irritação, por que não quis ir numa festa X, e aí vai muita conversa, né? E eu brinco que quando eu aprendi a ser mãe de uma menina de 10, ela fez 11, daí quando eu aprendi a ser mãe da que tinha 11, ela fez 12, e por aí vai. O que destacas nessa fala, Raiza? Olha, eu achei muito interessante o que ela colocou, principalmente essa coisa, né, da nossa dedicação enquanto mãe, né? Desse lugar do se dedicar. E uma coisa que ela disse que eu achei que foi fundamental, ela diz assim, se dedicar sem ser invasiva diante da etapa do desenvolvimento, né? E aí eu acho que pensando nisso também sem ser invasiva, relacionada também à individualidade, né, dessa criancinha, né, que vai se tornar essa pessoinha, que vai ser uma pessoa adulta e que vai precisar desenvolver a sua autonomia diante das coisas, né? Isso que ela trouxe da dedicação materna é um tema muito bacana, porque quando a gente fala em dedicação materna, as mulheres normalmente interpretam como se fosse uma necessidade de dedicação total, absoluta, né? Quando, na verdade, o cuidado materno ele não deveria ser um cuidado total e absoluto, porque senão a gente acaba engolindo a subjetividade das crianças, né? Eu ouvi uma fala tua na participação agora não sei se foi uma live, um podcast, que falava sobre a importância de haver outros cuidadores. Uhum. Sim, assim, abrir brecha dentro dessa relação da mãe com a criança, porque a criança ela precisa se sentir convidada, né? Uma criança saudável que está dentro do seu ritmo de desenvolvimento emocional e físico, né? Seu desenvolvimento integral de forma saudável, ela se direciona sempre para a autonomia. E essa autonomia ela pressupõe que o ambiente dessa criança se expanda para além da mãe. Então, quando a gente tem outros cuidadores, quando a criança ela tem outros espaços de experiência de vida, essa criança ela também vai reconhecer outras formas de cuidar, outras formas de amar, outras formas de afeto, e vai se relacionando também com essas outras pessoas, construindo outras imagens de, sabe, de inspiração também para a vida, né? Tem um estudo que
eu vi no livro Como as Crianças Aprendem, e eu não lembro se foi no primeiro livro, que é Como as Crianças Aprendem, ou se no livro Como ensinar as crianças a aprender. Esses livros são sensacionais, mas eu só os vi digitais, né? Como o livro para o Kindle. Então, quem tiver interesse, são livros bem bons. E aí, o autor é um jornalista que ele faz todo um levantamento, né? Sobre como é o processo do desenvolvimento de uma criança, o que faz uma criança sair da escola e obter sucesso na vida, como é que a criança aprende sobre não só os conteúdos escolares, mas sobre o existir. E uma das coisas que ele coloca de umas pesquisas que foram feitas, né, essas pesquisas longitudinais, que acompanham desde 2 anos de idade até os 30 anos de idade, né, nos laboratórios de pesquisa lá nos Estados Unidos, tem uma que fala que o lugar de interferência dos pais no desenvolvimento de uma criança, ele é menor do que o que a gente, enquanto mãe, enquanto pai e mãe, acredita que seja. Porque a criança ela convive com uma série de estímulos sociais para além do que os pais trazem, né? Tem os amigos, tem a família extensa, né? Os avós, os tios, os primos, etc. Tem os conteúdos de televisão, tem a escola, tem os vizinhos, tem o que a criança observa quando vai num shopping, quando vai num passeio. Então, tudo isso é aprendizado e interfere na percepção dessa criança sobre a vida, tá? Então, assim, é importante a gente, enquanto mãe, saber que a nossa dedicação, ela só vai até um certo ponto. Depois disso, pode ser até invasivo ou sufocar a criança, trazendo um peso muito grande de responsabilidade sobre ela, né? Do tipo, poxa, minha mãe abriu mão de tudo para ficar comigo, então eu vou abrir mão de quem eu sou, do meu desenvolvimento, para satisfazer essa mãe. Então, isso é muito delicado, sabe? Para a gente conseguir enxergar. Às vezes a gente só percebe depois que já passou, né? Perfeito, era exatamente isso que eu estava pensando, que como é tênue essa linha entre eu estou sufocando e eu preciso da autonomia, ou eu estou desamparando, porque não estou dando a orientação necessária. E essa é uma observação constante da gente se perceber, né, para poder fazer esse distanciamento necessário e essa autocrítica. Mas, sobretudo, eu acho que esse episódio passa por tirar um pouco dessa bagagem de culpa que normalmente cola nas mães, assim, né, de poder entender que sim, faz parte e é inclusive um benefício colocar essa criança em contato com outras pessoas, com esses convívios, nos enxergarmos, né, e aprendermos a lidar melhor com o jeito do outro, dando mais liberdade e delegando cada vez mais. Raiza. Pois então, né, eu acho que fica essa mensagem de que ser uma mãe total, ou seja, essa mãe absoluta na vida dos nossos filhos, ela tanto é uma sobrecarga para a gente enquanto mãe e mulher, como para as crianças, né? Então, como é importante poder se olhar, se perceber, recuperar aquilo que te torna uma pessoa separada da maternidade, para que assim a maternidade ela possa acontecer de forma mais leve e mais saudável. Perfeito. E a gente tem sempre aqui no fechamento o nosso quadro Mentoria Bibliográfica. Tu já indicaste alguns livros, mas não sei se era esse que tu queria trazer. Ou que... Não, é porque eu vou falando e vou lembrando dos livros. Acho ótimo. O livro é A Loucura Perfeita, Mães que Trabalham, da Judith Warner. É maravilhoso esse livro, ela faz todo um levantamento histórico sobre a maternidade e a maternidade inserida na relação com o trabalho. Gente, já amei o título. E a Raiza vocês encontram, tá no Instagram, @RaizaArruda. É esse o caminho, Raiza? Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, um prazer te escutar. Eu já tive a oportunidade, não fui aluna da Raiza na psicologia, mas tive a oportunidade de acompanhar algumas das suas palestras por lá e também o conteúdo que está exatamente nessa página do Instagram, @RaizaArruda. Acompanhem lá também. Muito obrigada, Raiza. Ai, Sabrina, muito obrigada pelo convite. Eu espero que esse nosso episódio possa ajudar muitas mães, né, no desenvolvimento dessa maternidade mais tranquila. É uma conversa que tem tantos aspectos ainda para serem tocados. Muito obrigada. E obrigada a você que nos escuta. Eu quero compartilhar com vocês que, finalmente, o podcast Âncora de Carreira foi aberto para financiamento coletivo continuado. Quem acompanha o podcast há mais tempo, né? A gente fechou 4 anos agora.
Ele está passando de uma proposta de projeto independente de alcance coletivo para um projeto sustentável coletivamente. E eu abri a página de financiamento coletivo praticamente junto com o podcast, 4 anos atrás, mas eu nunca publiquei. E quem acompanha sabe que eu fiz um episódio tratando sobre isso, sobre financiamento coletivo, quanto várias propostas de trabalho vinham sendo trabalhadas nesse formato. Eu fui ler um livro sobre a arte de pedir, mas a pessoa tem um longo processo até conseguir, né, delegar e transformar em ação. Então, o que está acontecendo agora, nesse 4º ano de podcast, a gente vai aprendendo. Então, quem quiser e puder colaborar, acessa o site apoia.c, é como se fosse o verbo, apoia-se, só que é apoia.c/âncora de carreira. Aí não tem o nome podcast, é âncora de carreira. E daí faz a sua contribuição. Eu vou mencionar aqui cada nome que ingressar como contribuinte no futuro, mas eu peço também que escrevam, né? Pode ser pelas mensagens no Instagram, @podcast.âncora de carreira, com ideias de recompensa, se um grupo fechado no WhatsApp, um resumo dos episódios por escrito, por aí vai. O que pode ser recompensa dessa contribuição? Ideias de valores, enfim, ideias, né? A gente vai construindo esse projeto de modo colaborativo e customizado, que é algo que eu acredito muito. Paga-se pelo valor que imaginam e experienciam que tem. Então fica esse caminho e vamos seguindo também com sugestões de temas para este podcast. Até o próximo!